Tema Deus, ouve as lágrimas, honra a perseverança e responde no tempo certo. Ninguém via as feridas da minha alma, ninguém entendia minha aflição. Por trás de um sorriso escondido existia um coração em oração. Muitas vezes chorei em silêncio, muitas vezes dobrei os joelhos. Enquanto o mundo me julgava, eu falava com Deus em segredo. As lágrimas caíam ao chão, mas não eram esquecidas, não, porque cada gota derramada era por Deus registrada. Consegue entender, existe um Deus olhando pra você. Quando as forças parecem acabar, existe um Deus pronto para agir. Minha oração chegou ao céu, meu clamor Deus ouviu, aquilo que era impossível pela fé se cumpriu. Minhas lágrimas não foram em vão, minha dor não foi esquecida. O Deus que ouviu Ana orar também está ouvindo a minha vida. Minha oração chegou ao céu, minha resposta vem do Senhor. O tempo de chorar passou, agora chegou o tempo do louvor. Ana entrou no templo chorando, mas saiu dali acreditando. Porque quem derrama a alma diante de Deus nunca volta vazio aos seus. Mesmo sem enxergar a resposta, ela decidiu confiar. Porque a fé verdadeira continua, mesmo sem ainda contemplar. Os dias passaram lentamente, mas Deus estava trabalhando. Aquilo que parecia impossível já estava se aproximando. O relógio dos homens pode atrasar, mas o relógio de Deus nunca falhará. O que Ele prometeu fazer, no tempo certo acontecerá. Minha oração chegou ao céu, meu clamor Deus ouviu, aquilo que era impossível pela fé se cumpriu. Minhas lágrimas não foram em vão, minha dor não foi esquecida. O Deus que ouviu Ana orar também está ouvindo a minha vida. Minha oração chegou ao céu, minha resposta vem do Senhor. O tempo de chorar passou, agora chegou o tempo do louvor. Eu não vou desistir, eu não vou recuar. Enquanto houver promessa eu vou acreditar. Mesmo sem entender, mesmo sem enxergar, eu sei que Deus está agindo e vai me surpreender. O Deus que abre portas está trabalhando, o Deus que faz milagres está operando, o Deus que muda histórias está aqui, e a minha vitória está por vir. Crescendo, eu creio, eu creio. Mesmo quando não vejo, eu creio, eu creio, eu creio. Deus de Ana continua vivo. Eu creio, Ele responde oração, Ele responde oração, Ele responde oração e jamais abandona um coração. Minha oração chegou ao céu, meu clamor Deus ouviu, aquilo que era impossível pela fé se cumpriu. Minhas lágrimas não foram em vão, minha dor não foi esquecida. O Deus que ouviu Ana orar também está ouvindo a minha vida.
o tempo de chorar passou. Agora chegou o tempo do louvor. Minha oração chegou ao céu. Meu clamor, Deus ouviu aquilo que era impossível. Pela fé se cumpriu. Minhas lágrimas não foram em vão. Minha dor não foi esquecida. O Deus que ouviu Ana orar também está ouvindo a minha vida. Talvez hoje você esteja chorando como Ana chorou. Talvez ninguém compreenda a sua dor, mas existe um Deus que vê o que ninguém vê. Existe um Deus que ouve o que ninguém ouve. Continue orando, continue crendo, continue esperando, porque a oração que sobe ao céu sempre encontra a resposta no coração de Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Entre a multidão eu quero estar, mas não apenas para te acompanhar. Eu quero ouvir tua voz me chamar e bem perto de ti caminhar. Muitos seguem pelos milagres, muitos seguem pela provisão, mas eu te sigo porque descobri que tu és a vida do meu coração. Quando o mundo faz tanto barulho e tenta minha fé abalar, existe um lugar de descanso onde minha alma pode repousar. É perto de ti que encontro paz. É perto de ti que venço o mal. Quanto mais perto do teu coração, mais forte me torno no temporal. No peito do mestre eu quero ficar, ali encontro forças para continuar. No peito do mestre eu quero viver, ali aprendo a amar e obedecer. No peito do mestre eu quero descansar quando as lutas vierem me cercar. No peito do mestre eu quero permanecer até o dia em que eu possa te ver. João conheceu os teus segredos, João ouviu tua voz de amor, João contemplou tua glória e permaneceu junto ao Salvador. Quando muitos voltaram atrás, ele continuou a caminhar, porque quem prova da tua presença não consegue mais te deixar. Na cruz em meio à dor profunda, João permaneceu ao teu lado. Enquanto outros se esconderam, ele ficou firme e determinado. Quem aprende a te amar de verdade não abandona tua presença, porque descobriu que longe de ti não existe verdadeira esperança. No peito do mestre eu quero ficar, ali encontro forças para continuar. No peito do mestre eu quero viver, ali aprendo a amar e obedecer. No peito do mestre eu quero descansar quando as lutas vierem me cercar. No peito do mestre eu quero permanecer até o dia em que eu possa te ver. Quero ouvir teus passos, quero ouvir tua voz, quero sentir tua presença
todos os dias sobre nós. Mais que bênção, mais que vitória, eu quero viver contigo e contemplar tua glória. Mais que riquezas, mais que aplauso, eu quero permanecer segurando em tuas mãos. Crescendo, leva-me para mais perto, Senhor. Leva-me para mais perto do teu amor. Leva-me para mais perto da tua presença, onde a alma encontra abrigo e a fé encontra confiança. Leva-me para mais perto do teu coração, onde o medo desaparece e nasce uma nova canção. No peito do Mestre eu quero ficar, ali encontro forças para continuar. No peito do Mestre eu quero viver, ali aprendo a amar e obedecer. No peito do Mestre eu quero descansar, quando as lutas vierem me cercar. No peito do Mestre eu quero permanecer, até o dia em que eu possa te ver. Eu quero viver, ali aprendo a amar e obedecer. No peito do Mestre eu quero descansar, quando as lutas vierem me cercar. No peito do Mestre eu quero permanecer, até o dia em que eu possa te ver. O mundo oferece muitos lugares para correr, mas existe apenas um lugar onde a alma encontra descanso verdadeiro. João encontrou esse lugar. Ele descansou no peito do Mestre. E hoje Jesus continua dizendo: venha para perto de mim. Quanto mais perto de Cristo, mais longe do medo. Quanto mais perto de Cristo, mais perto do céu. Jesus, eu quero estar perto de ti. O Deus que abre caminhos onde não existe caminho. Durante anos o povo chorou debaixo do peso da escravidão, mas Deus ouviu cada oração e preparou a libertação. Então chamou um homem simples para cumprir sua missão e colocou em suas mãos a autoridade da libertação. Moisés olhou para si mesmo e disse: eu não vou conseguir. Mas Deus respondeu do alto: sou eu quem vou agir. Quando Deus escolhe alguém, também concede seu poder, pois a vitória não depende do homem, mas do Deus que faz acontecer. Quando Deus determina uma promessa, nenhum inimigo pode impedir. O que Ele escreveu para a tua vida certamente vai se cumprir. O mar vai se abrir, o impossível vai cair. Quando Deus estende a mão, milagres vão surgir. O mar vai se abrir, a vitória vai chegar. Quem confia no Senhor jamais irá naufragar. O Deus que abriu o mar vermelho ainda abre portas hoje também. E aquilo que parece impossível será possível para quem crê. O povo caminhava pelo deserto
seguindo a direção do Senhor. Mas logo surgiu um grande obstáculo que trouxe medo e pavor. À frente estava o mar, atrás vinha Faraó. Parecia não existir saída, parecia o fim, o pior. Mas Deus nunca perde o controle, mesmo quando não entendemos aquilo que parece derrota. É o cenário dos seus feitos. Quando Moisés levantou o cajado, o impossível aconteceu. As águas obedeceram, porque o Deus dos céus apareceu. Quem serve ao Deus dos milagres nunca caminha sozinho. Ele transforma desertos e abre um novo caminho. O mar vai se abrir, o impossível vai cair. Quando Deus estende a mão, milagres vão surgir. O mar vai se abrir, a vitória vai chegar. Quem confia no Senhor jamais irá naufragar. O Deus que abriu o mar vermelho ainda abre portas hoje também. E aquilo que parece impossível será possível para quem crê. Se existe um mar diante de você, não pare de caminhar. Se existe um gigante te ameaçando, não deixe de acreditar. O Deus que guiou Moisés ainda guia seus filhos. O Deus que abriu o mar ainda realiza prodígios. Ele não mudou, Ele continua fiel. Sua mão continua forte, seu poder continua vindo do céu. Crescendo eu vejo águas se abrindo, eu vejo correntes caindo, eu vejo portas se abrindo, eu vejo milagres surgindo, eu vejo Deus trabalhando, mesmo sem eu enxergar. Porque quando Ele se levanta, nada pode impedir seu agir. Eu creio, meu Deus continua operando. Eu creio, eu creio. O mar vai se abrir, eu creio. O mar vai se abrir, o impossível vai cair. Quando Deus estende a mão, milagres vão surgir. O mar vai se abrir, a vitória vai chegar. Quem confia no Senhor jamais irá naufragar. O Deus que abriu o mar vermelho ainda abre portas hoje também. E aquilo que parece impossível será possível para quem crê. O mar vai se abrir, o impossível vai cair. Quando Deus estende a mão, milagres vão surgir. O mar vai se abrir, a vitória vai chegar. Quem confia no Senhor jamais irá naufragar. O Deus que abriu o mar vermelho ainda abre portas hoje também. E aquilo que parece impossível será possível para quem crê. Talvez você esteja diante de um mar hoje. Talvez não exista saída aos seus olhos, mas o Deus de Moisés continua vivo. Ele continua abrindo portas. Onde não há portas, Ele continua criando caminhos. Onde não há caminhos, Ele continua transformando impossíveis em testemunhos. Não olhe para o tamanho do mar, olhe para o tamanho do seu Deus. Porque quando Deus ordena, as águas se abrem. O mar vai se abrir, o mar vai se abrir. Aleluia.
Ninguém acreditava naquele pastor que cuidava das ovelhas com amor. Enquanto seus irmãos estavam na guerra, ele adorava a Deus pelos campos da terra. Sozinho nas noites de oração, aprendeu a confiar no Senhor. Longe dos aplausos dos homens, cresceu na presença do Salvador. Foi no secreto que Deus o preparou, foi no silêncio que Deus o ensinou. Porque antes de vencer em público, ele venceu em particular. Quem anda com Deus não precisa provar aquilo que o céu já decidiu. Quando Deus escolhe alguém, nenhum gigante pode impedir. A pedra da vitória já está na minha mão. Não é pela minha força, mas pela unção. O gigante pode gritar, pode tentar me intimidar, mas eu venho em nome do Senhor e hoje ele vai cair. A pedra da vitória já está na minha mão, porque quem luta por mim é o Deus da salvação. Golias zombava do povo de Deus, pensando que ninguém o venceria. Mas havia um jovem cheio de fé, que no Senhor confiaria. Não vestiu armadura de rei, não precisou da espada do homem. Levou apenas sua confiança no Deus que honra seu nome. Enquanto muitos olhavam o tamanho do gigante, Davi olhava o tamanho do Senhor. Porque quem conhece o poder de Deus não vive dominado pelo temor. O que para os homens é impossível, para Deus é apenas o começo. Quando ele entra na batalha, a vitória tem endereço. A pedra da vitória já está na minha mão. Não é pela minha força, mas pela unção. O gigante pode gritar, pode tentar me intimidar, mas eu venho em nome do Senhor e hoje ele vai cair. A pedra da vitória já está na minha mão, porque quem luta por mim é o Deus da salvação. Qual é o teu gigante hoje? É a dor, é o medo, é a enfermidade, é o desespero. Não importa o nome dele, nem o tamanho que tem, maior é o Deus que está contigo e que luta por você também. Crescendo eu vejo gigantes caindo, eu vejo muralhas ruindo, eu vejo Deus se levantando e seus filhos prosseguindo. Eu vejo correntes quebrando, eu vejo milagres chegando, porque o Deus de Davi ainda está trabalhando. A pedra da vitória já está na minha mão. Não é pela minha força, mas pela unção. O gigante pode gritar, pode tentar me intimidar, mas eu venho em nome do Senhor e hoje ele vai cair. A pedra da vitória já está na minha mão, porque quem luta por mim é o Deus da salvação. A pedra da vitória já está na minha mão. Não é pela minha força, mas pela unção. O gigante pode gritar, pode tentar me intimidar, mas eu venho em nome do Senhor e hoje ele vai cair. O gigante olhou para Davi e viu apenas um menino. Mas Davi olhou para Golias e viu uma oportunidade para Deus manifestar sua glória. Não importa o tamanho da luta, se Deus está com você, o gigante não será seu fim. Ele será o testemunho da sua vitória. Quem luta comigo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Tema o Deus que transforma a traição, dor e injustiça em propósito e vitória.
Eu tinha sonhos vindos do céu, promessas escritas por Deus, mas não imaginava o caminho que eu teria diante dos meus. Fui rejeitado pelos irmãos, ferido sem merecer, lançado em uma cova escura sem saber o que iria acontecer. Parecia que tudo havia acabado, parecia que Deus me esqueceu. Mas enquanto eu chorava na terra, o céu trabalhava em favor dos seus. Porque os planos dos homens falham, mas os planos de Deus permanecerão. E aquilo que Ele determina, ninguém pode impedir com a mão. Quando todos te abandonam, Deus continua ao teu lado. Quando todos te esquecem, você continua sendo amado. Deus não esqueceu de mim, mesmo quando eu chorei, mesmo dentro da prisão, sua mão eu senti. Deus não esqueceu de mim, sua promessa permanecerá, porque aquilo que Ele falou certamente cumprirá. O tempo da dor vai passar, o tempo da honra chegará, pois quem espera no Senhor jamais se frustrará. Na casa de Potifar servi com fidelidade e temor, mas fui acusado injustamente, mesmo andando com o Senhor. Fui lançado na prisão, sem entender a razão, mas Deus estava escrevendo uma nova direção. As grades não puderam prender os sonhos que Deus me deu, porque quando a promessa nasce, ela vem do próprio céu. Os anos passaram lentamente, mas a fé continuou viva, porque quem aprende a confiar nunca desiste da caminhada. O relógio de Deus é perfeito, Ele nunca chega atrasado. Mesmo quando tudo parece parado, Ele continua trabalhando. Deus não esqueceu de mim, mesmo quando eu chorei, mesmo dentro da prisão, sua mão eu senti. Deus não esqueceu de mim, sua promessa permanecerá, porque aquilo que Ele falou certamente cumprirá. O tempo da dor vai passar, o tempo da honra chegará, pois quem espera no Senhor jamais se frustrará. A cova não é o fim, a prisão não é o fim, a luta não é o fim, a tristeza não é o fim. Deus ainda está escrevendo os capítulos da história, e quem permanece fiel verá chegar a vitória. O que Deus prometeu vai acontecer, o que Deus escreveu ninguém pode desfazer. Crescendo eu creio na promessa, eu creio no Senhor, eu creio que minha história está nas mãos do Salvador. Eu creio que o choro passa, eu creio que a honra vem, porque o Deus de José continua agindo também. Eu creio, o Deus dos sonhos está aqui. A vitória vai chegar. Deus não esqueceu de mim, mesmo quando eu chorei, mesmo dentro da prisão, sua mão eu senti. Deus não esqueceu de mim, sua
sua promessa permanecerá, porque aquilo que ele falou certamente cumprirá. O tempo da dor vai passar, o tempo da honra chegará, pois quem espera no Senhor jamais se frustrará. Deus não esqueceu de mim, mesmo quando eu chorei, Mesmo dentro da prisão, sua mão eu senti. Deus não esqueceu de mim, Sua promessa permanecerá, porque aquilo que ele falou certamente cumprirá. Ministração final, cova. Talvez esteja vivendo uma prisão de lutas e injustiças, mas lembre-se de José. A mesma mão que o sustentou na cova, o sustentou na prisão e o levou ao palácio. O que Deus prometeu para a sua vida não morreu, está apenas sendo preparado, porque Deus não esqueceu de você. Vai, bicho! E quem tem promessa não morre na cova, não termina na prisão e não perde o propósito. Aleluia! Permanecer fiel a Deus mesmo em meio à dor, as perdas e as provações, tudo parecia tão perfeito. Minha casa cheia de alegria, minha família reunida e a bênção de Deus sobre a minha vida. Mas de repente veio a tempestade, sem aviso, sem explicação. As notícias chegaram uma após outra, ferindo profundamente meu coração. Perdi bens, perdi sonhos, perdi tudo que eu possuía. E mesmo sem compreender, minha fé permanecia. Porque existem momentos na vida em que só resta confiar, quando os olhos não conseguem ver, mas a alma escolhe adorar. Não entendo os teus caminhos, mas continuo acreditando. Não compreendo os teus planos, mas continuo te adorando. Eu ainda vou adorar, mesmo quando tudo desabar. Eu ainda vou levantar minhas mãos e o teu nome exaltar. Eu ainda vou adorar, mesmo em meio à aflição, porque tu és digno de louvor em qualquer situação. Se a lágrima cair, ainda vou te bendizer, porque o Deus que me sustentou ontem, hoje vai me sustentar também. Os amigos chegaram trazendo palavras, mas não trouxeram solução. Falavam sem conhecer a dor que existia no meu coração. Meu corpo estava ferido, minha alma cansada também, mas havia algo dentro de mim que o sofrimento não destrói jamais. Era a certeza de que Deus continua assentado sobre o seu trono, e mesmo quando não responde, jamais abandona os seus. A noite pode parecer longa
E o vale difícil de passar, mas quem segura a mão de Deus sempre encontra forças para continuar. Se Ele permitiu a prova, também dará sustentação. Se Ele permitiu a batalha, também enviará sua mão. Eu ainda vou adorar, mesmo quando tudo desabar. Eu ainda vou levantar minhas mãos e o teu nome exaltar. Eu ainda vou adorar, mesmo em meio à aflição, porque tu és digno de louvor em qualquer situação. Se a lágrima cair, ainda vou te bendizer, porque o Deus que me sustentou ontem, hoje vai me sustentar também. Minha adoração não depende daquilo que eu posso receber. Minha adoração nasce porque eu amo você. Se houver abundância, eu vou te adorar. Se houver escassez, eu vou te adorar. Se houver resposta, eu vou te adorar. Se houver silêncio, eu vou te adorar. Porque tu continua sendo Deus, acima de toda circunstância. Eu não vou desistir, eu não vou parar. Enquanto houver fôlego em mim, eu vou te exaltar. A dor não vai vencer, a tristeza não vai dominar, porque existe uma esperança que ninguém pode arrancar. Eu creio, meu Redentor vive. Eu creio, meu Redentor vive. Eu ainda vou adorar, mesmo quando tudo desabar. Eu ainda vou levantar minhas mãos e o teu nome exaltar. Eu ainda vou adorar, mesmo em meio à aflição, porque tu és digno de louvor em qualquer situação. Se a lágrima cair, ainda vou te bendizer, porque o Deus que me sustentou ontem, hoje vai me sustentar também. Eu ainda vou adorar, mesmo quando tudo desabar. Eu ainda vou levantar minhas mãos e o teu nome exaltar. Eu ainda vou adorar, mesmo em meio à aflição, porque tu és digno de louvor em qualquer situação. Talvez você esteja vivendo dias como Jó, dias de perguntas, dias de lágrimas, dias em que tudo parece sem resposta. Mas existe uma verdade que o sofrimento não pode apagar. Deus continua sendo Deus, e o mesmo Deus que restaurou Jó também pode restaurar a sua história. Continue adorando, continue confiando, continue permanecendo, porque depois da prova vem a restituição. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia, glória a Deus. Longe da minha terra eu vivi, entre reis e impérios caminhei. Muitos tentaram mudar minha fé, mas no Senhor eu
permaneci. As pressões vinham de todos os lados, as ameaças tentavam me parar, mas havia uma decisão em meu coração: somente a Deus eu iria adorar. Quando abriram as janelas contra mim, eu abri minhas janelas para o céu. Quando quiseram me afastar da oração, eu me aproximei ainda mais de Deus. Quem anda com Deus não negocia a fé. Quem ama a Deus permanece de pé. Mesmo quando o mundo inteiro se levanta, o Senhor sustenta quem nele descansa. Na cova dos leões eu não estou sozinho. O Deus do céu está cuidando de mim. Podem tentar me lançar na fornalha da dor, mas não apagarão o fogo do meu amor. Na cova dos leões eu vou permanecer, porque sei em quem escolhi crer. O Deus que fecha a boca dos leões também guarda o meu viver. Assinaram decretos contra mim, prepararam armadilhas pelo caminho, mas aquilo que planejavam para minha queda, Deus transformou em testemunho. A noite parecia tão longa, os leões estavam ao redor, mas o anjo do Senhor desceu e guardou seu servo com amor. Enquanto os homens esperavam minha derrota, Deus preparava minha vitória, porque quem permanece fiel ao Senhor jamais termina sem história. O vale pode ser profundo, mas Deus continua no controle. A perseguição pode aumentar, mas sua mão jamais recolhe. Na cova dos leões eu não estou sozinho. O Deus do céu está cuidando de mim. Podem tentar me lançar na fornalha da dor, mas não apagarão o fogo do meu amor. Na cova dos leões eu vou permanecer, porque sei em quem escolhi crer. O Deus que fecha a boca dos leões também guarda o meu viver. Quando eu oro, o céu se move. Quando eu oro, correntes caem. Quando eu oro, portas se abrem e os impossíveis se desfazem. Não vou abandonar a oração, não vou abrir mão da comunhão, porque é de joelhos diante de Deus que eu encontro proteção. Crescendo, pode vir a luta, pode vir a perseguição, pode vir a prova, pode vir a aflição. Minha fé permanece firme, meu coração continua fiel, porque meu socorro não vem dos homens, meu socorro vem do céu. Eu vou continuar orando, eu vou continuar crendo, eu vou continuar adorando, eu vou continuar vencendo. Na cova dos leões eu não estou sozinho. O Deus do céu está cuidando de mim. Podem tentar me lançar na fornalha da dor, mas não apagarão o fogo do meu amor. Na cova dos leões eu vou permanecer, porque sei em quem escolhi crer. O Deus que fecha a boca dos leões também guarda o meu viver. O Deus do céu está cuidando de mim. Podem tentar me lançar na fornalha da dor, mas não apagarão o fogo do meu amor. Na cova dos leões eu vou permanecer, porque sei em quem escolhi crer. O Deus que fecha a boca dos leões também guarda o meu viver. Talvez você esteja em uma cova hoje, cercado por problemas, cercado por perseguições, cercado por situações que parecem maiores que você. Mas lembre-se,
Daniel entrou na cova acompanhado pela fé e saiu da cova acompanhado pela vitória. O Deus que guardou, Daniel continua guardando os seus filhos. A cova não será o seu fim, ela será o palco do seu testemunho. Meu Deus, se ainda fecha a boca dos leões. Aleluia! Glória a Deus. Quem imaginaria que uma jovem simples chegaria tão longe assim? Quem imaginaria que Deus escreveria uma grande história através de mim? Os dias passaram silenciosamente e Deus estava a trabalhar. Mesmo quando eu não compreendia, seu plano estava a se revelar. Às vezes pensamos que estamos perdidos, sem entender nossa direção. Mas Deus conhece cada detalhe e segura firme nossa mão. O que parece coincidência para os homens é providência do Senhor. Pois nada acontece sem que Deus esteja agindo com amor. Quando Deus prepara um caminho, ninguém consegue impedir. Quando Deus escolhe alguém, seu propósito vai se cumprir. Para um tempo como este, Deus me chamou. Para um tempo como este, sua mão me levantou. Não foi por acaso, não foi em vão. Existe um propósito de Deus sobre meu coração. Para um tempo como este, eu vou permanecer confiando no Senhor até a vitória acontecer. O inimigo planejou destruição contra o povo do Senhor, mas Deus já tinha preparado o instrumento do seu amor. Mardoqueu então me lembrou aquilo que eu precisava ouvir, que talvez Deus tivesse me levado ali para naquele momento agir. Então o medo deu lugar à fé, a insegurança desapareceu. Porque quando Deus nos fortalece, o impossível acontece diante dos olhos meus. Não foi a beleza que trouxe vitória, nem a posição que alcancei. Foi a presença do Deus vivo, na qual sempre confiei. Quem vive para os planos de Deus jamais viverá em vão, porque o céu escreve histórias que transformam uma geração. Para um tempo como este, Deus me chamou. Para um tempo como este, sua mão me levantou. Não foi por acaso, não foi em vão. Existe um propósito de Deus sobre meu coração. Para um tempo como este, eu vou permanecer confiando no Senhor até a vitória acontecer. Se Deus me trouxe até aqui, não vou retroceder. Se Deus abriu esta porta, eu vou permanecer. Mesmo que existam desafios, mesmo que exista oposição, maior é o Deus que me fortalece, me dá direção. Eu não nasci por acaso, eu não vivo sem razão. Existe uma chamada divina escrita em meu coração. Crescendo, eu fui chamado
escolhido. Pela graça de Deus eu fui separado. Eu fui chamado. Eu fui escolhido para viver os planos do Deus Todo-Poderoso. Há um propósito, há um propósito sobre a minha vida. Há um propósito, há um propósito, há um propósito escrito pelas mãos de Deus. Para um tempo como este Deus me chamou. Para um tempo como esse sua mão me levantou. Não foi por acaso, não foi em vão. Existe um propósito de Deus sobre meu coração. Para um tempo como este eu vou permanecer, confiando no Senhor até a vitória acontecer. Para um tempo como este Deus me chamou. Para um tempo como este sua mão me levantou. Não foi por acaso, não foi em vão. Existe um propósito de Deus sobre meu coração. Ministração final, olhe para a sua vida e se pergunte: por que estou passando por isso? Por que Deus me colocou neste lugar? Lembre-se de Esther. Ela não entendia tudo no começo, mas depois descobriu que Deus a havia levantado para cumprir um propósito maior do que ela mesma. E o mesmo acontece com você. Você não nasceu por acaso. Você não está onde está por acaso. O Deus que levantou Esther também está levantando você. Para a sua casa, para a sua família, para a sua igreja, para a sua geração. Há um propósito. Para um tempo como este Deus me chamou. Há um propósito. Aleluia. Glória a Deus.